Sejam muito bem-vindos à primeira edição de um projeto novo da Faculdade de Vidal, chamado Pod Vidal. Esse é um projeto em comemoração ao aniversário da Faculdade de Vidal, que estamos iniciando aqui, com entrevista com 3 colaboradores da faculdade, os principais colaboradores-chave. Eu, Leonardo Vidal, diretor financeiro, Débora Vidal, diretora-geral, e Priscila Gomes, diretora acadêmica da Faculdade Vidal. E hoje vamos contar um pouco, né, da história da Faculdade Vidal, desde o início, da sua abertura, da sua criação, até os dias de hoje, com 5 cursos, mais de 500 alunos, cursos reconhecidos já no MEC e bastante conhecimento do mercado na área de educação, né? Então vamos iniciar um pouco aqui, primeiro com a Débora para se apresentar. Eu acho que você já me conhece, né, Débora Vidal. Eu acho que a gente vai conseguir aqui trazer um pouquinho dos bastidores do nosso início até agora, né? Então, muita gente pergunta como é que a faculdade se deu, né? Como é que vocês pensaram, acordaram, anoiteceram, amanheceram com a faculdade, como foi isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho. Tem coisas que a gente não vai poder dizer, né? Mas o que a gente conseguir falar aqui e passar para vocês. Contar os milagres, mas não santos. Isso, espero que gostem, desculpe qualquer coisa. E esse será o primeiro capítulo, se Deus quiser, de vários outros. Nós participamos do primeiro, mas o segundo, o terceiro, né, vai ser em outro, né, o mesmo formato, mas eu digo com alunos, com professores, com convidados reais e oficiais, né? Então é isso. E aí, dona Priscila? Agora a Priscila, se apresentando. Eu também acho que não preciso me apresentar muito, mas é um momento muito especial para a gente, né? Porque, como o Leonardo disse, Débora, é um projeto novo, né? Que a gente inicia mais uma vez, mais um projeto novo aqui na nossa instituição. Tudo que a gente inicia aqui tem sido muito feito por nós mesmos, né? Então a gente tem essa grande característica de colocar a mão na massa e realmente fazer do jeito que a gente meio que pensa. E ele tem um gostinho especial porque a gente vem comemorando esses 7 anos, né, de atividades, né, pessoal? Porque a Débora deve começar a falar aí. Tem 7 anos que a instituição iniciou suas atividades, seus cursos, né, com professores e alunos, que a gente deu início no dia 28/3/2016 ao nosso primeiro dia de aula. Mas essa história ela inicia muito antes, né? É um projeto que levou muito tempo, levou muita peia, como vocês dizem aqui no Ceará, e acho que vale a pena, né, a gente resgatar um pouquinho isso até a gente chegar onde a gente está hoje e, se Deus quiser, daqui 10 anos a gente fazer um outro momento desse e contar grandes outras coisas que a gente vai conquistar, com certeza. É porque, assim, esse aqui é um projeto de vários outros projetos que estão em vista, que nós vamos colocar, vamos dizer assim, em prática, né, durante esse ano, durante os outros anos. Como a Priscila falou, a faculdade, eu sou ruim de data, então me desculpem aí em relação à data, porque eu não sou muito boa. Aí eu vou ficar pescando aqui. Priscila, qual foi o ano? Leonardo, qual foi o ano? Porque eu realmente não sei, embora eu tenha uma pesca aqui do tamanho do mundo, mas vamos lá. Todo mundo sabe, né, que a faculdade ela vem de uma cultura escolar, da escola normal. Então, assim, eu estudei em Fortaleza há muito tempo, Leonardo também, a gente saiu, se organizou, a mamãe ficou só, que é a mantenedora da escola, que é a Maria das Dores, conhecida como Bazinha. E mamãe sempre teve esse sonho de colocar uma faculdade aqui em Limoeiro, por conta dos alunos que terminavam o 3º ano, iam para outras cidades, e os pais iam pedir muito isso a ela. Quando eu voltei primeiro, Leonardo depois, Leonardo morava nos Estados Unidos, não, na época? Em 2007. 2007, fui para os Estados Unidos e eu vim para Limoeiro. Então, ele foi trabalhar no banco lá nos Estados Unidos e eu vim aqui vim fazer o TCC, na verdade, do curso de administração que eu sou formada aqui na escola. E acabei não voltando mais, fui apresentar o TCC e fiquei. Aí, mamãe sempre falava, vamos abrir uma faculdade. E em 2010 eu não me achava preparada, realmente, e era uma responsabilidade muito grande pensar nisso. Depois de uns 4 anos, 2011, foi que a gente sentou, na verdade, em 2010, a gente, vamos colocar. Aí Leonardo já estava voltando dos Estados Unidos, se eu não me engano, 2008, né?
Então, aí eu continuei trabalhando aqui, ele foi fazer outros negócios paralelos, né, à escola. Então, vamos fazer um parênteses aqui, só que a gente adquiriu um pouco de experiência com uma instituição de ensino à distância, que nós tínhamos parceria aqui na escola, né? E aí, essa parceria deu um pouco de experiência, mas praticamente assim, não muita, né? Digamos, 10%, para entender um pouco do mundo do ensino superior, para depois a gente migrar para já achava pra loucura, faculdade, né? O pessoal já achava loucura quando a gente começou o ensino à distância aqui com uma parceria com uma faculdade. Isso foi em 2007. Até porque nós 2006, somos pioneiros 2007. por conta que aqui só tinha a Universidade Estadual do Ceará, que no caso a Farfidam, que era o campus da UES. Vocês super inovaram com algo que a educação à distância naquela época era algo muito novo. Muito o pessoal novo. ficava, que loucura, quem é que vai se matricular? E a gente acabou, né? Mas continuando. Sim. Então, a gente acabou colocando essa ensino à distância. Então, quando a gente começamos a pegar um know-how, mas como o Leonardo falou, não era um know-how, mas pelo menos a gente já se inteirava de alguns processos, né, do ensino superior. Embora meio que inverso do que a gente trabalha hoje. Mas, enfim, sim, era uma experiência. Então, em 2011, a gente pensou, vamos. Então, a gente começou a estudar o mercado, a gente começou a estudar realmente se tinha potencial, o Vale do Jaguari, porque se fosse só para Limoeiro, realmente não tinha condição, se Limoeiro suportava, e começamos a conversar com algumas pessoas. Essa conversa com algumas pessoas era mais assim, o que você acha? Você topa? Você acha que a gente pode dar certo colocar? E assim, muita gente que a gente foi conversar disse que era besteira. Então, uma das coisas que a gente botou na cabeça foi, então, ou a gente é maluco que dá certo, ou a gente realmente para com essa história e vai continuar só com a escola. E a gente viu que não adiantava a gente ficar escutando todo mundo, a gente devia realmente colocar para frente os nossos planos e os nossos pensamentos, né? Porque a mantenedora, ela tinha uma vontade muito forte de colocar o curso de Direito, né? Então, na cabeça dela era o curso de Direito, e eu, como curso de Administração, também queria o de Administração, lá na formada em Análise, também queria o de Análise, e assim foi. E a gente inicia esse estudo e tal, aí vamos falar umas curiosidades, né? Eu fui para São Paulo, para Marília, daí onde a gente conheceu Priscila, que o pessoal, como foi que você arranja essa coordenadora, que no começo era coordenadora, como é que você arranja essa coordenadora que fala assim, de São Paulo, do nada? Não foi como foi que Priscila apareceu? Sofri muito bullying, viu, gente? Com muito certeza. Bullying quando eu cheguei aqui, sofro até hoje. Ainda que meu sotaque já tá melhor, mas já foi pior, né? Então, assim, a gente foi fazer um curso, eu, Átila e Leonardo, a gente foi ver realmente essa questão do ensino superior, se inteirar mais da regulação, né, do ensino superior e tudo, lá em Marília. E a gente conheceu a Priscila, que também estava fazendo esse curso e já trabalhava coincidentemente com a mesma faculdade de ensino à distância que a gente trabalhava na época, né? E engraçado, você falou agora, eu me lembrei que você disse assim, a gente começou perguntando, né, o que você acha? Se a gente colocar, você vem trabalhar com a gente? Sim. Você acha que dá certo? Olha, eu vou precisar de uma pessoa igual a você. Quando a gente pôr, você vem. E foi muito isso o começo do nosso contato, né? Porque a gente foi, Débora e Leonardo foram fazer esse curso. E esse curso era na empresa que meu tio trabalhava. Isso. E eu tinha sido convidada para participar desse curso. E aí a gente se conheceu lá e eu sentei do lado de Débora e Átila numa dinâmica que teve nesse curso, e a gente meio que ficou amigo lá no curso. E aí eu estava terminando o mestrado, né, e trabalhando já, e era com educação à distância também na época, mas estava me formando no mestrado para entrar na educação, né, superior e presencial. E ela disse: se eu te convidasse para ir morar lá em Limoeiro, né, e trabalhar na nossa faculdade, você iria? Eu iria. Você iria mesmo? Eu iria, vou. E aí, cá estou eu, né? Aí assim, nesse mesmo período, Leonardo conheceu Priscila, e Leonardo pegou o avião, trouxe Priscila, né? E ela veio para cá, durante esse processo todo, né? Então, conhecemos Priscila lá. Houve uma história de amor no início do processo, mas isso é para outro... outro podcast. Enfim, aí ela veio para cá. E como ela falou aí, um gatilho assim que eu me lembrei,
é muito difícil você encontrar, a gente encontrar na época, hoje, graças a Deus, está mais fácil, né? Mas professores mestres, doutores... Eu acho que foi o nosso maior empecilho, né? Assim, foi a mão de obra. Inclusive, uma dessas pessoas que disse para a mamãe que não dava certo, ela disse desse jeito: como é que vocês vão colocar um curso de direito? Quem é o professor, quem é a pessoa que querer vir dar aula em Limoeiro do Norte? E a gente sentiu muito isso, né? Demais, mas conseguiu muita gente para vir, mas recebemos muito não, de tipo, não vou, né? E a gente percebia que era... E dizer que vem, chega no primeiro dia de aula, não vem, né? Isso daí foram... Mas assim, e muitas vezes um não, que eu acho que era o que mais feria a gente, era um não assim de tipo... Desdém. Não vou, um não de desdém. Não vou porque é essa faculdade, porque é nesse interior. Mas sofremos muito. Porque é para esse público e eu acho que uma das coisas mais difíceis do início mesmo, né? Quando tudo saiu, porque antes disso teve muito mais coisas difíceis, foi realmente a mão de obra. Isso, né? E voltando para uma questão aqui também, que era um segmento muito fechado, porque eram grandes grupos que tinham instituições de ensino superior. Sim. Então tudo para abrir era muito, muito caro, muito trabalhoso, muita documentação, muito normativo. Então, assim, graças a Deus nós tivemos muitas pessoas que nos ajudaram no caminho. Sim. Mas essa parte de documentação, de ir atrás, que vocês foram, né, como Débora e Priscila, e o Cícero também ajudou muito. A Átila, né? que me ajuda também. Vou falar o nome dele aqui porque com certeza ele vai ouvir o podcast. Sim. O Átila. Então, assim, eu fiquei mais na parte também de, digamos assim, estrutural da coisa, né? Ficou construção mais na da parte biblioteca, puxando a gente pelo pé, né? ajudando nas salas de aula. Porque era uma questão que, assim, envolvia muito investimento. E a gente tentava mitigar os investimentos na questão de tentar fazer por nós mesmos, né? O exemplo está aqui. A gente abrindo esse podcast, tudo que a gente faz é por nós mesmos, né? Não tem... Todo mundo trabalha aqui na faculdade. Eu já estava refletindo, né, antes de começar, vou trazer uma coisa de agora, mas só depois a gente volta. Que eu acho que a gente criou um perfil, né, institucional muito nosso. Por assim, isso que o povo pergunta, como é que dá certo que o pessoal tá aí, sai daqui e não dá certo no outro local, né? Quando a gente iniciou e a gente achava que era um problema, né? Por muito tempo a gente viu isso como um problema, assim, como uma dificuldade grande, mas hoje eu enxergo isso como foi uma vantagem que traz tudo que a gente tem hoje. Quando a gente iniciou com uma turma só, né? A gente tinha uma turma só, um curso só, 23 alunos, mas tudo isso fez com que a gente criasse uma personalização institucional, né? E a gente sempre trabalhou muito assim, envolvendo todo mundo aqui, né? Então, assim, a gente precisa fazer isso, vamos tentar fazer com os recursos que a gente tem aqui, sem ter muitos investimentos, sempre tentando aproveitar ao máximo da mão de obra que a gente tinha aqui, dos profissionais. Quem não era profissional virou. Até porque, né, Priscila, desistir pra gente nunca foi uma opção. Exatamente. Nunca teve essa opção de, se não der certo, tem nenhum problema, vocês cancelam, vocês fecham. Mas essa opção de vamos ter a opção, né? Que é a história do casamento. Não, se não der certo, separa. A gente nunca tinha essa opção de não dar certo. Né? Então, assim, quando a gente, como o Leonardo falou, a gente realmente passou por nossas vidas, né? Pela vida da faculdade, muitas pessoas. Sim. Teve muita gente que botou para trás, que queria botar para trás. Mas também essas poucas pessoas não conseguiam. Ficaram. Até porque muita gente boa apareceu. Eu acho que a mão de Deus realmente porque 2011, desde o pensamento até 2015, deixa eu pescar aqui, que foi a nossa liberação, eu digo que foi uma época muito complicada para todos nós, pessoal, familiar, pessoal, na faculdade, até na escola também, porque nós não tínhamos essa opção de desistir. Dar errado, tinha que dar certo. E foram 4 anos de faculdade fechada, com tudo organizado aqui dentro. E aconteceram muitas coisas. Todo ano acontecia uma coisa diferente, todo ano. Mas, por exemplo, durante esse processo, eu vou falar aqui o nome, né? Porque é uma pessoa que eu tenho uma gratidão tremenda, que é o Dr. Zé Rocha, e o irmão dele, o Davi,
que nós nos conhecemos em Fortaleza, num evento de escola, e ele se tornou um padrinho da faculdade, né? Então, assim, uma pessoa super honesta, uma pessoa, assim, de alma... Até eu digo, doutor Zé Rocha, você tem uma alma, assim, elevada e tal. Então, ele nos ajudou demais. Como, por exemplo, me lembro que a gente não sabia como é que eu começo, como é que eu faço, essa questão da bibliotecária, que aqui em Limoeiro não tinha uma pessoa formada em biblioteconomia, então encontramos uma moça em Fortaleza, aí ele disse, Débora, vamos fazer o seguinte, para você não gastar tanto com essa moça em Fortaleza, nem levar esses livros para lá, faz o seguinte, eu pego a minha bibliotecária, ela vai ensinar a sua bibliotecária, traz esses livros aqui para o Cristo da Israel Bezerra, né? Ele deixou a gente lá numa sala, sem pagar nada, com a moça, ensinando, a bibliotecária dele ensinando a nossa bibliotecária, né? E assim, não tem dinheiro no mundo que pague essa boa vontade, essa ajuda. Nunca nos pediu nada em troca. Nunca, nunca. Eu queria um favor por isso. Nunca. Nem ele, nem o Davi. Pelo contrário, eu aperrei o tanto que eu tenho vergonha. Então, doutor Zé Rocha, me perdoe, viu? Mas o senhor realmente foi uma pessoa assim, que ajudou demais. Eu digo que de onde a gente nunca esperava aparecem as pessoas. Então, ele foi uma das pessoas que nos ajudou. E pessoas que a gente achava que ia ajudar, né, que conhecia muita gente, que podia, não ajudou. Mas ele, com as poucas coisas que ele pôde fazer, levando a gente para várias coisas. Então, protocolamos. Como o Leonardo falou, nesse período a gente protocola o credenci, protocola, né, da entrada no MEC, o curso de administração. MEC, né? Nós estamos aqui. Então, foi administração, se eu não me engano, direito e também o credenciamento. Aí, o que acontece nesse período? Passamos um ano esperando a visita do MEC, porque o MEC precisa vir visitar para saber se a instituição, isso em faculdade, se ela precisa, se ela está pronta para funcionar. Então, eles dão uma autorização. Então, eles vieram fazer essa visita, a gente tinha organizado tudo. Vocês são muito ricos, né? Tinha muito dinheiro para fazer biblioteca, para comprar muito livro? Não tinha. Quem fez a biblioteca daqui foi Leonardo, nos finais de semana, à noite, os irmãos de com Priscila. os irmãos de Priscila, né? E, assim, e muitas, só voltando aqui, foram muitas noites que eu via, por exemplo, Débora e Priscila na parte de documentação, sentada no computador, ficando com Nilda, muitas vezes até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. A gente também aqui na construção ficava às vezes até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, assim, é muito gratificante ver isso. Esse começo trabalhoso, mas que rendeu frutos. Né? Que não foi um trabalho em vão. Maria, que esse diretor financeiro só anda de blusa branca, todo esmalamanhado, não sei o quê. Mas na época a gente tinha que ter uma função como diretor financeiro, porque o MEC exigia, mas a gente não recebia nenhum valor de diretor financeiro, diretor administrativo, coordenador. Todo mundo tinha um cargo, mas não tinha um salário. Não tinha. Então, o que a gente fazia? Investir. Foram muitos anos. Então, Débora, mas vocês fizemos a biblioteca, organizamos tudo e paralelo a isso, a gente tinha a escola, né, funcionando, então a gente tinha que realmente continuar as coisas da escola, não podia parar, e também tínhamos essa faculdade de ensino à distância durante esse período. Que no dia da visita do MEC, veio um representante dessa faculdade aqui, no mesmo dia, viu o MEC e se doeram, não quiseram que a gente ficasse. 2013. Então, assim... E foi muito rápido, foi um mês para eles saírem. E não amanheceu. Exatamente assim. Quantos? A gente tinha o quê? 1000 alunos. 1000 alunos, nós tínhamos mais de 30 pessoas, né, professores. E o que acontece? Os alunos foram para outro local e os professores ficaram aqui. É bom contar essa parte, só para que vocês entendam o nosso pulo do gato, como foi difícil. Então, por exemplo, julho veio MEC e agosto a gente estava com um monte de professor aqui, sala de aula tudo montada e sem nenhum aluno. Então, para a gente, vocês não imaginam como isso foi complicado. E o mais complicado é porque como eu falei, muitas pessoas passaram, nem tão boas assim, outras muito boas. Então, passaram pela gente, esperavam a gente, olha, eles estão querendo brincar de faculdade, mas eles não têm condição, no primeiro perrengue que eles passam, eles não vão botar isso para frente, não. Eles vão quebrar a escola, vão quebrar barzinha vai fazer empréstimo, tudo no mundo, e não vai dar certo. O que aconteceu? Saiu daqui, a gente conseguiu, nesse período, que foi de agosto a novembro, nós tivemos uma sacada de colocar os cursos técnicos, porque a nossa faculdade já estava toda organizada para isso. Então, eu corri, passei 1 mês, 2 em Fortaleza, consegui credenciar o técnico de administração,
credenciar a nossa escola técnica. Então, a escola técnica, né, que da escola começou a funcionar em 2013, só que a primeira turma iniciou em 2014 e foi o que mais nos ajudou a esperar o MEC a funcionar. Então, fomos muito a Brasília. Porque tinha estrutura ociosa à noite. Sim. Né? Por isso que o curso técnico também caiu como uma luva, porque assim, que a região também precisava do técnico. Sim. Né? E não só da graduação. Existem as duas áreas de atuação que realmente a região precisa. E o técnico, ele foi tão louvável que a faculdade veio é importantíssimo e a gente continuou, né? A gente tem ainda o técnico. Só voltando para um ponto aqui, sobre a questão do credenciamento da faculdade. Levou um certo tempo, e nós não sabíamos por quê, o processo nunca andava no MEC. Né? Então, a gente sempre imaginou que talvez algumas outras faculdades, digamos, de concorrência estavam travando o processo. Né? Tanto é que o sonho do direito era tão antigo, desde a abertura da faculdade, e ele foi pausado porque em janeiro de 2013 teve uma portaria do então ministro da Educação, na época, que ele travou o curso de Direito. E ele deu... e foi daí que a faculdade começou a caminhar. Né? A gente arquivou o processo, teve que arquivar o processo para... O processo foi arquivado porque ele era vinculado ao processo de abertura da faculdade junto com o curso de administração. Aí começou a andar, né? Só que aí, voltando um pouquinho nessa questão do técnico, eu aqui, abertamente, né, para quem estiver escutando, eu agradeço demais, eu tenho uma gratidão muito grande pelos colaboradores da escola, pelos professores, pelo pessoal de secretaria, porque assim, a nossa primeira turma do técnico de administração em meio ao caos, foram eles que se matricularam. Isso mostra pra gente o quanto a gente conseguia, o quanto a gente era amparado dentro de casa. Fora o pessoal falava, vai porque não vai dar certo. Eu acho que de tudo que abria primeiro, né? Porque até de ensinar a distância que nós tínhamos aqui, a primeira turma, a maioria eram colaboradores da escola. Então, a maioria que fez técnico, então muitas pessoas aqui da escola, também do técnico, fizeram técnico de administração, fizeram essa faculdade à distância. Então, assim, minha gratidão também por eles. Hoje, a nossa coordenadora do técnico, Natália, foi aluna da primeira turma de administração, que eu era professora, inclusive, do técnico. Ela foi aluna. E hoje ela é coordenadora. Eu acho que uma das coisas que... Eu acho que tudo isso que eles fazem, não sei, é uma coisa que eu estava pensando, é porque a gente sempre olha para dentro, né? A gente nunca olha para fora. Claro, a gente olha para fora quando não tem dentro que a gente possa, mas quando muda a coordenação, quando precisa de alguém, quando precisa de um professor mestrado, quem é o professor daqui da escola que tem mestrado, quem é alguém mais próximo que tem mestrado. Então, assim, eu tenho essa gratidão muito grande porque dentro de casa, aqui, a gente tinha um aparato muito grande das pessoas realmente confiarem no nosso trabalho. Aí a gente realmente libera a administração em 2015. Então, foi de 2011 a 2015, foi o caos. Eu acho que primeiro veio a equipe de credenciamento da instituição mesmo, do MEC, e depois veio a de autorização do curso de administração. Não, foi ao contrário. A gente recebeu a de autorização de ADM em julho, que foi no dia que a gente recebeu até a visita da outra instituição. Isso. E o do credenciamento veio um mês depois, em agosto, que foram 3 avaliadores. Isso, obrigado por lembrar. E assim, mas é porque foi bem pertinho. Mas é porque eu acho que aconteceu alguma coisa lá no MEC, porque era para ter vindo o credenciamento antes. Aí parou de 2013 a 2015 e ficou, como diz um funcionário do MEC na época, está no limbo o seu processo. Nós ficamos esperando, indo atrás, correndo, rezando e nada. Em 2015, do nada, liberou. Aí, nós éramos uma faculdade com curso de administração. Então, veio realmente aquele estalo de, pronto, agora que nós vamos ter que trabalhar. Porque a gente trabalhou 4 anos para trás, mas agora o nosso trabalho inicia. Então, Nilda sai da escola, vai para a faculdade, aí a Átila também vai para a faculdade, outras pessoas começam a ir para a faculdade. E a gente começa a aprender com os processos. A gente realmente parou um pouco para realmente tentar entender tudo, para depois começar a crescer e colocar novamente o curso que era o curso de Direito. Então, assim, foi um período de aprendizagem. Porém, fazendo aqui um adendo,
eu sinto, né, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas que as pessoas não davam credibilidade ainda pra gente, não. Quando a gente chegava no canto assim, a gente tem uma faculdade. De quê? Lá em Limoeiro, de administração. É como quem diz assim, faculdade de administração, todo canto tem. Né? Então, eu achava que a gente chegava nos cantos e não tinha credibilidade. Então, a gente acaba trabalhando. Mas deixa eu me lembrar agora de um assunto, estou falando demais. Mas é porque a gente passa e a gente vai lembrando das coisas. Mas, na época que a gente estava montando o curso de Direito, junto com a administração, no credenciamento, como a gente falou, antes de arquivar, teve uma passagem, de uma moça que me ajudou muito, atrás dos professores do Direito, né? E a gente, na época, como é que exigia que fosse um doutor, né? Um doutor para ser coordenador de Direito. E nós fomos atrás deste doutor. E esse dia ele marcou, a gente marcou num restaurante lá em Fortaleza, foi eu e mamãe. Quando a gente chegou lá, ele, na mesa, primeiro que eu me sentei com mamãe, oi, tudo bem, bom dia. Ele virou a mesa, como o Leonardo tá, ele virou as costas para mim. E virou as costas para a mamãe e começou a conversar com a moça. Aí eu achei estranho, mas pode ser que ele, enfim, não sei. Então, na hora... Não entendeu que eu estava junto, né? Não entendeu. Entendido, sim. Mas aí, enfim, aí ele começou a falar com a outra moça que estava lá, que não participava de processo barato, era um valor muito caro. Ele não vinha para o interior para ser coordenador e nem professor, pelo preço que estava em Fortaleza e nem pelo preço dos outros professores. E foi muito grosseira. Aí eu perguntei, professor, eu estou aqui, assim, ela está aqui, mas ela está como simplesmente uma cicerone, que está aqui para ajudar e tudo, mas realmente é comigo e com minha mãe, como é que vai ser? E ele disse, ficou olhando assim para a gente, aí disse, não, mas eu estou falando aqui com ela já para dizer como é o meu trabalho. Eu disse, não, pois se o trabalho do senhor não consegue olhar para mim nem para ela, que somos as responsáveis realmente de colocar, então realmente não dá certo. Então ele saiu, foi muito grosseiro e até eu disse, fulana, o que houve? Não, eu disse a ele que ia marcar para falar com um pessoal que estava pensando em colocar uma faculdade, o curso de Direito em Limoeiro do Norte. Aí me vê, uma menina velha, porque eu não estava me impondo, né? De blazer, não sei o que. Fui de calça jeans, uma sandália, cabelo amarrado, mamãe, uma senhora que se veste super simples também, mas essas duas aí não tá nada para frente, não. Eu estou perdendo só meu tempo. E passou o tempo e um dia desse eu me lembrei e foi cotado para ele vir aqui hoje dar aula assim, hoje que eu digo depois do curso de Direito liberado. Eu disse, Deus me livre. Então, assim, foram muitas coisas, a falta de credibilidade que as pessoas olhavam para a gente e não achavam que a gente não tinha cacife, né, para ir à frente. Não tinha conhecimento e potencial, né? Não, vou perder tempo com essas duas aqui. Muitas vezes não era nem só o dinheiro, né? Era mesmo... Aí, assim, a gente... Depois do curso de administração, foi qual curso? ADS. Isso. Foi em 2016. Análise e desenvolvimento de sistemas. Quando iniciou... Bacharel, tecnólogo e análise quando iniciou o curso de administração, no segundo semestre, a gente já protocolou a ADS. E aí já veio no ano seguinte a visita e já iniciou, né? Aí o coordenador foi Lucas. Isso. Né, que hoje está com a gente como coordenador do NEAD. Viu, Lucas? Você é o nosso coordenador do NEAD. Então, assim, é uma pessoa também que... E Lucas iniciou aqui que topa tudo, como né? uma pessoa da parte de manutenção, né, da parte de informática. Dessa outra instituição, né? Que era EAD, quando vocês começaram em 2007. Isso. E aí, ele foi uma pessoa que cresceu muito aqui na instituição. Lucas entrou aqui ligando e desligando o computador. Isso. Né? Eu lembro que ele trabalhava só 2 horas. Ele vinha ligar de 6 horas, ir embora e depois voltar para desligar. Ele foi ficando, aumentando uma coisinha aqui, aumentando. E hoje é o coordenador do nosso núcleo de EAD, que é uma coisa que a gente já vai falar. Mas é uma pessoa também, são essas pessoas que a gente sabe que não tem dinheiro no mundo que pague o tamanho da dedicação, né, e da boa vontade. Então, hoje eu penso assim, poxa, Limoeiro está do jeito que está, porque foi o suor de cada um, né? O segundo curso foi o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e, infelizmente, foi um curso que não teve continuidade, porque não tinha aluno. Tinha público. É um curso que tinha muito potencial, porque a área de informática tem muito potencial. Hoje, existe muita escassez de profissional dessa área de programação e da parte de TI no mercado.
e fechou porque não tinha aluno. Era uma turma pequena, se eu não me engano, acho que quando a turma fechou tinham 11 alunos. Isso. Nem ProUni, FIES, ninguém procurava. Ninguém procurava, então foi um curso que infelizmente fiquei muito triste de ter fechado, mas depois desse curso veio o terceiro curso, que foi Direito. 2018. Que é aí que a faculdade começa a entrar no radar. Entrar no radar das outras pessoas. Como que diz? Ganhar gordura, né? Então realmente vocês estão querendo trabalhar no ensino superior. E a gente, não, mas a gente já trabalha há algum tempo, né? Existem. Realmente vocês existem. E foi aquela festa, como se a gente tivesse inaugurado a faculdade, a sensação que eu tinha era essa, inaugurada a faculdade no dia que a gente autorizou o curso de Direito. E eu olhava assim e ficava assim, pensando, meu Deus, mas é assim mesmo, né? Vamos para frente. Porque junto com a administração, Direito foi o curso base do início da faculdade. Eram os dois cursos bases do início da faculdade. Então, o Direito foi um sonho, porque no início também era um sonho como de administração. Mas eu estava até falando com os meninos aqui antes de começar, e a Débora já falou muito disso também, a questão da credibilidade, né? E mesmo porque a gente sabe que tem toda essa rotulagem, né, de o curso de Direito e o curso de Administração é um curso mais simples, geralmente o pessoal fala que é um curso de quem não sabe o que quer, e o curso de Direito é isso, tem todo aquele status, mas a gente deve muito àqueles 23 alunos com que certeza. mesmo com tudo isso acreditaram, né, no curso, na instituição, uma instituição nova. Gente, assim, eu lembro a primeira aluna que veio fazer a matrícula, Sama. Temos um aqui também, né, com a gente aqui. Que é o nosso produção. Que é o Jair. Sim, o Jair foi da turma de 2018. Mas eu digo assim, que é aluno nosso. Que é aluno também. E aí a gente iniciou, né? Assim, a gente ficava esperando o pessoal vir fazer a inscrição, matrícula. A gente foi lá nos sítios, né, quando saiu a listagem do ProUni, do FIES, nós víamos, o pessoal não ligava, não sei o que, Priscila, vamos. Saímos aí na zona rural, não foi de Limoeiro. Meu filho, pelo amor de Deus, seu nome é fulano de tal, onde é a carta de fulano de tal? Você não vai querer, pois libere para outra pessoa subir. Então, assim, a gente ralou muito, né? Isso. E aí, mas mesmo assim, quando o curso de Direito abriu novos horizontes, né? A gente começou mesmo, como Débora disse, a ser mais visto. E a gente conseguiu, por exemplo, o nosso coordenador hoje é uma pessoa muito do nosso perfil, que eu falo assim, pessoa mais simples, sim, né? Que é uma pessoa também que abraçou. Que entende a nossa realidade. Entende, porque muitas vezes vem com, né, sim, um pensamento muito, uma faculdade, não sei o quê, e a gente, como o Leonardo falou já várias vezes, Priscila também disse, a gente começou aqui com recursos realmente escassos. Era realmente o que a gente podia fazer e MEC em cima, porque fica, né? Sim. Será que vocês vão ter condição mesmo? Porque além das pessoas duvidarem, MEC também duvidava. Então vamos aqui, como é? Por isso que a gente, essa história de, fulano que conhece cicrano, não dá certo, é tudo de acordo com o que era no papelzinho. Então a gente acaba ficando no radar das faculdades, mas o que eu acho mais interessante é que no meio desse caos todo, de ficar com esse pessoal depois que a faculdade à distância saiu, de iniciar uma turma nova, de não sei o quê, foi muito rápido, mas era muita dor, era muito problema, porque as pessoas vinham conversar com a gente e o sentimento que eu tinha na época era de impotência, porque era como se eu não quisesse colocar a faculdade, porque as pessoas não entendiam que a gente precisava que tivesse sido credenciado. Aí muita gente que acreditava muito na gente, no nosso projeto, foi esfriando, foi achando que era conversa nossa, depois de 4 anos não liberou. Então a gente passou muito por isso. E quando liberou no curso de administração, eu me lembro que a gente com a mão na cabeça, meu Deus, como é que a gente vai para frente, como é que dá certo, precisa fazer umas coisas. Do nada aparece uma criatura aqui na faculdade, entrou, foi falar comigo, com o Leonardo, bote dinheiro, lembra? Uhum. Bote dinheiro, quanto é que vocês querem para vender a faculdade? Só com a administração. Aí vocês botam o técnico no meio e se quiserem até a escola também. Eu disse, Leonardo, o que esse homem quer?
Então, se ele veio aqui atrás da gente, é porque a gente está começando a incomodar alguém. E outra coisa que eu acho assim, essencial. Então, a gente está dando certo, né? Na verdade, inicialmente, eles vieram atrás de comprar mesmo, né? Eles pediram para a gente fazer o cálculo de quanto tinha gastado para abrir a faculdade e tudo, que eles tinham a intenção de comprar. Quando nós quando a gente deu a negativa de que não queria, não interessava, porque a gente estava mesmo para crescer a região, para ajudar a mudar vidas, né, das pessoas aqui do Vale. Eles estavam propondo também fazer uma parceria depois, né? E aí também a gente não quis. Qualquer coisa que a gente quisesse. E a gente, até vou falar isso aqui, né? Mas o que ele queria? Ele queria acabar com a faculdade, né? Ele queria emitir diploma e à torta e à direita em várias faculdades, sei lá, Deus aonde. Os famosos institutos pegam, né? Faculdades iniciantes e começam a botar certificado até o MEC, o histórico, diploma, até o MEC vir caçar a faculdade e encerrar. Então a gente não. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que não vamos saber responder. Quando foi o ano que iniciou as pós-graduações? Porque nesse período também teve os cursos de pós-graduação. Acima de 2015, 2016. Que, depois, se eu não me engano, acho que foram 9 turmas que nós chegamos a ter de pós-graduação. 2017 a gente tinha 9 turmas. A gente tinha aula todos os sábados. E a gente tinha muitos alunos. E 2017. 17. Porque 16 a gente iniciou as propagandas. Aí 17 foi o ano que a gente mais tinha muito aluno, 2017, muito aluno. E trabalhar com a faculdade recém-inaugurada, tentando aprender, e os preços lá embaixo, porque várias faculdades, vários institutos irregulares, foi muito difícil, gente. Então, até a gente realmente chegar hoje aqui, foi muito suor, muito choro, muita coisa. Mas durante esse percurso todinho... Muitas noites de sono perdido. Muitas pensar, meu Deus... Casamentos quase acabados. Casamentos quase acabados. Mas, assim, aí passou, demos entrada no curso de Direito, começou a fluir as coisas, começou a estar... Não os nossos. Começou a estar nos radares e tal. Vamos colocar saúde. Aí começamos a pensar nos cursos de saúde... A gente já tinha mas eu quero falar uma coisa antes disso, né? Que eu acho que foi eu acho que também foi quando a gente entendeu que trabalhando da forma como a gente estava trabalhando, porque eu sempre tive a sensação também que faltava, que a gente nunca ia chegar em algum lugar porque a gente não tinha aquela estrutura, né? Não que eu acreditasse nisso, mas as pessoas acho que viam assim, né? E a gente colocou muito na cabeça que o nosso trabalho com respeito à educação era muito mais importante do que outras coisas, né? Então, como a gente não tinha muitos recursos financeiros nem de estrutura, a gente potencializava outras coisas, né? Então, desde o nosso primeiro dia de aula, todas as vezes que eu entrava em sala de aula, eu dizia para os alunos, olha, a gente está aprendendo, a gente está iniciando. Né? Quando a gente iniciou, dia 28 de março de 2016, a gente não tinha uma cantina, a gente tinha um trailer que, graças a Cacá, que hoje é falecida, topou em vir à noite, porque a gente precisava ter algum alimento para vender para os alunos, né? O MEC exigia que a gente tivesse. Mas ela topou no outro semestre, porque no primeiro quem vendia era eu e você. A gente fazia em casa, trazia para vender. Ele vendia aqui. A gente mesmo, né? Vendia. Débora fazia um sanduíche. A diretora geral e a administrativa e a coordenadora, na hora do intervalo, vendia comida. E aí, a gente potencializou essas coisas que a gente fazia com os nossos conhecimentos e com a nossa mão de obra. E a vontade, né, de crescer, de melhorar. E mesmo sabendo que para o MEC, quando ele manda os indicadores para a gente atender, tem muitos indicadores lá que são de infraestrutura, né? Que eles colocam as notas lá de 1 a 5. E se eu comprar, eu vou conseguir um 5. E tem muitos outros indicadores
que é pelo seu potencial do que você faz. E eu dizia muito, vamos potencializar esses aqui, porque de infraestrutura a gente não pode comprar, né? A gente não pode ter as melhores cadeiras, naquela época as nossas cadeiras ainda eram de madeira, a gente não podia ter os melhores computadores, mas vamos potencializar em outras coisas. Nossos professores qualificados, né? O que a gente puder ter de metodologias ativas, de inovação, de palestra, visita técnica, evento. Então, a gente potencializou isso. E eu acho que a resposta que a gente teve, que esse era o caminho, né, que a gente não precisava, aliás, a gente precisa, mas o que a gente estava fazendo, da forma como a gente estava fazendo, potencializando o que a gente tinha de melhor naquele momento, a gente estava no caminho certo, foi quando a gente reconheceu o curso de administração. Sim, que é o conceito 5. Né? Mas é bom contextualizar, Priscila, só lhe cortando o que é o conceito 5, porque quem está assistindo pode não saber. Conceito 5 é uma nota que o MEC dá, né, é um conceito de qualidade, né, uma nota de qualidade. Isso. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 0 não abre, 1 entra em diligência, 2 da mesma forma, 3 você é mediano, 4 você só abriu, né? 3 você abre, mas você está ali, você é mediano. 4 você é bom e 5 você é excelente. Então, você está hoje em dia vocês procuram aí na internet quais são as faculdades que têm conceito 5. São muito poucas, né? Isso. E nosso curso de administração, ele é conceito máximo no MEC, né? E aí, quando saiu a nota de reconhecimento do curso, eu disse, não, é isso, o caminho é esse. Vamos trabalhar realmente com o que a gente tem, né? Vamos potencializar aquilo que a gente realmente sabe fazer, que é dentro das nossas condições. Prezar por um ensino de qualidade. Então, a gente sempre teve essa coisa do cuidado com o horário de professor, né, de material, de realmente saber e acompanhar que o aluno está tendo aula, que o professor está cumprindo o horário dele certinho. E mexer os alunos, né, mexer o curso. E aquilo ali foi a resposta. Né? Virou um controle de qualidade, né? Que a gente não conseguia trabalhar mais por E isso deixou a gente muito à vontade, né, para os cursos da saúde. A gente realmente, pronto, a gente agora tem certeza que realmente a gente entendeu o processo, o caminho, né, e que a gente está fazendo a coisa certa, a coisa acontecer. Não acreditar em todo mundo, não. Agora a gente sabe o que a gente está fazendo, Exato. Né? Eu acho que é bem interessante, porque assim, quando a gente vai autorizar o curso, né, o MEC vem, a gente recebe uma comissão aqui. Então, essa comissão vem e a gente vai dizer para ele como é que esse curso vai funcionar. E ele aí vai averiguar, né, infraestrutura, mão de professores, sem ter aluno. E quando essa comissão vem, são pessoas do Brasil inteiro, né? Então, no caso do credenciamento institucional, a gente recebeu 3 avaliadores aqui. E, assim, é de bom costume receber as pessoas de fora bem, né? E a gente... Foi uma situação muito difícil no começo, agora não, porque Limoeiro cresceu muito, né? A gente não tinha tantos hotéis, né? A gente não tinha tantos restaurantes. Em 2013. Não tinha água quente. Não tinha água quente nos hotéis, né? Então, quando a gente for receber essa comissão... Parece besteira, mas quem vem do sul, que é acostumado... Isso é uma história engraçada, porque a gente se oferecia para comprar o chuveiro quente elétrico. Débora, eu lembro que a gente ia receber a comissão na segunda-feira e a gente passou o domingo inteiro lá no hotel. A gente mesmo, eu, Débora, levamos o eletricista daqui... Levamos o chuveiro, ele trocou o chuveiro. O hotel não tinha tantos serviços de quarto. A gente mandou bordar umas toalhas com a logo da faculdade. Fizemos umas cestas. Quanto tempo atrás? 2013. Então, assim, 10 anos. Então, hoje, assim... Tudo mudou até agradeço, muito, né? Agradeço, na época, o pessoal do hotel ter aceitado a gente fazer isso, porque a gente estava invadindo a casa deles, né? Sim. E, assim, eles entenderem que aquilo ali não era porque a gente estava querendo, é porque a gente vinha receber gente de fora que vinha com um costume totalmente diferente, que quando chegou aqui na faculdade foi comer, olhou pra gente e disse assim, eu pensei que eu vinha passar fome
no sertão do Ceará. Eu achei que aqui não tivesse essa fartura, né? Então, assim, muito obrigada aí ao pessoal do hotel por tudo, né? São essas as pessoas, né? Os anjos que a gente encontra. Deixa eu falar só um ponto importante aqui sobre a autorização e o recredenciamento. Porque a nota do curso de administração, na autorização, que é a abertura, que como Priscila falou, foi 4. 4. Reconhecimento. Nós estávamos dizendo no papel o que a gente iria fazer. Isso. Então, a gente estava dizendo no papel tudo o que a gente ia fazer. Então, eles deram uma nota muito boa. Sim. Imaginando que a gente ia fazer tudo aquilo. Isso. Né? A importância do 5 no reconhecimento, a nota 5 no reconhecimento é muito importante. Por quê? Porque mostrou que a gente tinha tanta experiência que a gente saiu do que a gente sonhou no papel, transformou tudo em realidade melhor do que o sonho. Sim, com certeza. Então, e assim, até então, a gente tinha recebido 3 comissões, né? Que era a de administração, 4 comissões, na verdade. A de credenciamento institucional, a de administração, a de ADS e de direito. E muito ainda inseguro, né? Porque a gente só estava prometendo tudo ali dentro do instrumento. E a gente toda vez era uma atenção muito grande, né, para receber essas comissões. E quando foi em 2019, eu acho que foi o ano dos louros, né? Porque começou a melhorar. A gente também começou a ter certeza, como eu disse, né, do que a gente estava fazendo e que a gente estava no caminho certo. Em 2019, a gente recebeu 4 comissões. Que foram as 3 chegou os cursos de saúde. Foram as 3 de saúde e o reconhecimento de administração. E foi tão louco, e a gente fez isso assim com uma naturalidade tão grande, porque a gente já estava muito confiante no nosso trabalho, que a comissão de administração de reconhecimento a gente recebeu no mesmo dia que a comissão de autorização de psicologia. E tudo bem. E foi uma comissão muito complicada de psicologia. Demais. Mas a gente estava assim, tão à vontade, não era à vontade, segura do que a gente sabia e principalmente do que a gente tinha feito. É por isso que eu disse, agora a gente sabia, a gente não escutava mais as coisas e não ficava calado, né? Porque e Limoeiro virou um polo da área da saúde, né? Por quê? Porque na época, assim, há um tempo atrás, acho que mais ou menos nesse período do curso de análise de sistema para direito, Limoeiro só tinha praticamente o CESP, né? Que era o hospital principal daqui. Nós não tínhamos o hospital regional, que é o da BR, nós não tínhamos o hospital da Unimed, particular, e o São Camilo era uma maternidade pequena, né? Que veio crescendo com o tempo. Então foram surgindo novas clínicas, foram surgindo esses 3 hospitais importantes, que é o da Unimed, o Hospital São Camilo, que fez uma ampliação grande, e agora o regional, né? Então, a importância de ir para a área da saúde, e principalmente com 3 cursos muito importantes para a região, né? Mas é muito, né? Eu acho que vai mudar ainda mais a realidade de todo mundo. Essa semana até estava conversando com uma pessoa e eu disse, olha, pode pôr sala aí para alugar, porque já muitos psicólogos, né, fisioterapeutas vão procurar sala para alugar porque vão entrar no mercado. Mas também, ao mesmo tempo, foi uma audácia muito grande da gente, porque assim, a gente sempre trabalhou com consultoria, né? Então, basicamente, curso de administração, de direito e de ADS, a gente teve muita ajuda no quesito documental, né? A gente meio que seguiu um padrão do que a consultoria nos passava. Mas quando chegou os cursos da saúde, como eu disse, né, foi um período que a gente já estava muito confiante. E aí eu e Débora, né, Débora e eu, que tomava mais conta dessa parte dos documentos, a gente não é da área da saúde, né? Sei nem onde é que fica o coração no meu corpo. Mas a gente já estava tão acostumada com aquela coisa de documento, e a gente, muita coisa, bora fazer aqui.
para nossa realidade, né? Tanto é que a gente às vezes contrata, assim, que a gente precisa, Mas, né? Um precisa, coordenador. Pelo amor de Deus, vamos falar assim, nós não fizemos os documentos da saúde, não. Não, calma, mas a gente vai ficar torto, a gente vai tendo noção das coisas. Então, Sim. só uma história, assim, a gente tem que ter um coordenador, professor, tem diretriz curricular, tudo da área do curso, né? Olha, como é que tem que ser o laboratório, o que precisa ter no laboratório, tudo isso, claro, né? O que eu e Débora entendemos é de questões pedagógicas, quantas horas do gerenciamento, gestão, quantas horas o curso tem que ter, qual a titulação do professor, etc. e tal. E aí a coordenadora veio, né, um dos coordenadores que a gente tinha cotado para ser, e veio com porque a gente precisa ter um espaço de atendimento clínico, né? Veio com uma planta. E uma planta assim, que parecia um hospital. Aí eu disse, gente, mas você tem certeza que a gente precisa de um hospital desse aqui dentro da faculdade para um curso de fisioterapia? Ela, sim, porque isso, porque... Não tem sentido. Primeiro, que quando o MEC... Porque a gente já tinha essa noção do que o avaliador ia avaliar. Porque o avaliador, quando vem para cá... vocês têm nota 5, mas vocês não têm tanto capital financeiro. Mas o MEC avalia de acordo com a realidade em que a gente está inserido. Né? Então, ele vê a questão social, econômica do nosso local, dos nossos alunos e o que a gente está oferecendo. Se o que a gente está oferecendo atende essa realidade, a nossa nota acompanha. E aí foi o que eu disse. Quando o MEC olhar aqui os avaliadores, essa planta vai dizer, eles não têm condição nunca, agora, né, antes de ter aluno, de ter um hospital, era praticamente um hospital. Então, a gente já tinha toda essa segurança, a gente já não estava na mão de outras pessoas, a gente sabia realmente o que a gente estava fazendo, o que a gente podia cobrar. Então, 2019, assim, realmente foi um marco pra gente, né? Mas como sempre a gente precisa ter um perrengue todos os anos e de várias coisas, como Priscila falou, dessa questão de chão de laboratório, essas coisas, a gente não tinha experiência, né? Mas a gente conseguiu uma pessoa, né, que nos orientou, que montou para a gente, que veio aqui, que viu nossa realidade, organizou o nosso laboratório, que é o laboratório multidisciplinar que a gente tem, que ele faleceu, o MEC veio em dezembro de 8 de dezembro, e ele faleceu, se não me engano, em janeiro, nas né? férias de janeiro. Então, assim, a gente meio que, a gente agora quando precisar, tiver os laboratórios, a gente já tem uma pessoa que entende com a gente, aí ele falece, né? De uma forma, assim... Trágica. Foi passar férias na Colômbia. Foi. Isso. E um caminhão atropelou. Então, assim, são coisas que a gente fica, meu Deus do céu. Aí, volta de novo aquele pensamento, como é que vai ser, e continuamos com os perrengues e na frente. Aí, pandemia. Inicia a pandemia, né? Como nada poderia deixar de ser, pandemia inicia, as grandes faculdades com a mão na cabeça, porque é uma estrutura muito grande para você manter todos esses alunos conectados, e nossos alunos, tem alunos que têm condição, que têm internet em casa, mas tem aluno que mora num sítio, que mal pega a internet do celular, e foi muito complicado. Aí não bastava a complicação da pandemia em si, com a questão de ficar em casa, de organizar. Nós passamos quanto tempo sem aula? A gente conseguiu um período recorde de início. 3 dias. Eu estava até lembrando disso, por conta desse podcast, né? A gente faz um resgate. E eu acho que a pandemia foi, assim, de todos esses anos, a gente teve 2019, o reconhecimento dos cursos da saúde, foi o momento de mais êxtase, né? Êxtase. De felicidade, alegria, de conquista. Mas, para mim, o momento mais marcante, assim, que eu até me emociono muito de falar, foi a pandemia. Porque eu acho que a pandemia, toda situação mostra alguma coisa pra gente, né? Aqui a gente, por meio desses perrengues aí que a gente vive, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai se conhecendo, né? O que a gente é capaz. E a pandemia,
essa coisa que Débora disse assim, a gente não tinha opção de desistir. E na pandemia, a única certeza que a gente tinha é que a gente não podia parar. Sim. Era a única certeza. Eu acho que desde o primeiro dia, por conta desse perfil que eu já disse aqui, que a gente sempre trouxe, do compromisso com os nossos alunos e com a educação. Então, a gente, assim, o que a gente vai fazer? A gente não sabia, literalmente, não. o que a gente ia fazer. Nem o MEC sabia, imagina a gente. Mas a única coisa que a gente tinha certeza é que a gente não ia parar. Sim. E aí eu fico assim, meu Deus, era loucura, porque até estava lembrando, nesse semestre, inclusive, eu estava dando aula para o primeiro período. Foi exatamente um mês de aula. Né? A gente começou no início de fevereiro, quando foi 17 de março, parou. E eu tinha uma aluna, Fatinha, que está aqui com a gente, já está próxima de formar, e eu lembro assim o desespero dela. E ela me ligava e dizia assim, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão continuar? Vai ter aula? Você vai me devolver meu dinheiro? Vai devolver a matrícula? A minha mensalidade que eu paguei? E eu não sabia como é que a gente ia fazer, mas eu só respondia assim, vamos continuar. Confia. Só confia. E assim foi. A gente só falava isso, mas sem saber como que ia acontecer. Até porque ninguém sabia, né? E eu acredito que só deu certo por conta de duas coisas. Tenho certeza. A gente, naquele momento, podia ter a melhor infraestrutura tecnológica, a gente podia ter dinheiro para mandar computador para todos os alunos, para todos os professores, mas se a gente não tivesse duas coisas, a gente não tinha feito o trabalho que a gente fez. Que foi a nossa equipe, né, não só dos professores, mas de todo mundo, de abraçar e dizer assim, eu não sei fazer isso, eu não sei o que é Google Meet, eu não sei o que é Zoom, mas eu vou aprender e aprender e fazer o que aprender. Já amanhã você tem que dar aula, o que né? fez 30 anos de um jeito, da noite para o dia, fazer de outro, e se propor a isso. E não arregar. E os nossos alunos, que assim, a gente não perdeu aluno. Não. E pior, e melhor, no meio do ano a gente teve uma grande entrada de alunos de administração, de direito, que todas as faculdades, até quando a gente vai para as reuniões, dizem lá, como é que vocês conseguiram isso? E a gente, assim, então a gente teve essas duas coisas que a gente entendeu o quanto o nosso grupo é forte. Se eu não me engano, não sei se eu estou errado, mas a primeira turma dos cursos de saúde foi justamente na pandemia. Eles entraram em janeiro de 2021. Porque foi liberado. Que era também, mas a gente... Porque foi assim, porque foi assim. Houve a pandemia em 2020. Isso. Mas houve um retorno gradual às aulas presenciais próximo da eleição, que foi mais ou menos ali para setembro, outubro, mas depois parou. Mas depois parou de novo, porque teve a segunda onda. Exatamente. Então, as primeiras turmas da área de saúde começou de forma remota. A gente estava na pandemia alta, porque foi aquela... depois do carnaval de 2020. Né? Pois é, e assim, foi muito gratificante ao mesmo tempo, né? A gente iniciou... por exemplo, a gente teve aluno aqui que veio conhecer o professor... depois de um ano, né? Porque começou com o professor na pandemia, quando pôde voltar, o aluno optou por não voltar presencial, que naquela época ainda podia escolher. Eu acho, Priscila, que uma das coisas que foi o ápice também, como você disse, os alunos confiaram, mas confiaram porque sabiam do nosso trabalho e tudo, mas o MEC libera o nosso curso em julho de 2020, a gente inicia a aula em 2021. Os 3 cursos. Aí vocês imaginam aí de casa, né? Você pega uma coordenação, né, dos 3 cursos, que foram 3 coordenadoras que abraçaram a causa, né? Foi a Vanessa, a Deiliane e a Thalita, né? Que toparam iniciar uma coordenação no meio do caos, né, do curso, sem ter condição nenhuma, sem estar aqui, estando em casa, organizando tudo de casa.
e você conhecer os alunos através de WhatsApp, ligando, o pessoal fazendo matrícula, a gente ligando. Eu sei que já existe isso no EAD, porém, nossa faculdade é presencial, né? A gente não tinha. Mas a pandemia, ela foi atípica, porque foi um negócio, assim, até então, vamos abrir a faculdade, ninguém sabe nada, mas você ia lá, tinha um documento, né? Você faz isso, isso e isso. Quando você achava que não estava certo, pergunta para alguém que tem uma faculdade ou que você conhece e você vai acertando. E na pandemia, não tinha nada que falasse para a gente, faça assim, faça assado, siga assim. A gente não tinha uma receita e a gente foi criando. E foi dando certo e deu certo. Foi um período ruim porque a gente ficou longe dos meninos, dos alunos, né? Iniciamos esses 3 cursos, mas ao mesmo tempo, é isso que eu digo, todas essas situações doidas que a gente viveu também nos trouxe a certeza do trabalho que a gente sempre fez, né? Por isso que a gente é tão rigoroso. Muitas vezes, por que vocês precisam fazer isso em outra faculdade, em outro canto, a aula só até 8 horas? Por que a gente fica aqui até às 10? Porque tem que ficar. Porque é uma característica de qualidade que já vem muito e vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo, vocês vão ser profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, é entregar para a sociedade alunos, profissionais capacitados, que a gente não tem medo de dizer assim, aquele aluno está na faculdade, não. Você está vendo nossa produção? Isso. Né? E nós estamos sonhando o sonho com eles, né? E um sonho deixar a produção, não é fácil. Eu acho que nós tivemos... Não é sorte, porque eu acho que sorte não existe quando você trabalha, mas eu acho que a gente tem essa colaboração dos alunos, sempre tiveram com a gente, né? A gente nunca teve, o pessoal às vezes pergunta de outras faculdades, Ave Maria, como é que os alunos de vocês? Tranquilo. Assim, claro que a gente tem um perrengue e outro, mas assim, no geral, não, eles incorporam realmente a ajuda, acho que é porque sabe que a gente quer fazer um trabalho sério. Agora, a faculdade, ela passou por tudo isso, está passando por tudo isso, né, autorizou esses cursos de saúde. Débora, e a pergunta que sempre me fazem, vocês vão ainda colocar mais alguns cursos? Nós vamos colocar algum curso. Amanhã? Não vamos colocar curso amanhã. Mas a gente tem um projeto, posso falar, porque já saiu, já está no MEC, já está para ser publicada a portaria. A gente vai iniciar esse ano com o EAD, né? Então é outro projeto, outra conquista, né? Até porque eu acho que a gente aprendeu muito com o presencial e o EAD é uma outra forma de trabalhar. Não quer dizer que os nossos alunos que estão hoje vão passar do presencial para o EAD. Não, a gente está dizendo que a faculdade ela inicia um novo projeto para alunos entrantes, iniciantes, a partir, por exemplo, do próximo ano, não sei, meio do ano, quando o MEC autorizar. E é uma forma de atender um outro perfil, né? A gente vai continuar com presencial e o EAD é para atender um outro tipo de perfil. Aí, assim, o EAD a gente começa a mostrar, porque depois do direito a gente começou a apostar para a nossa região, que a gente era faculdade. Isso. Com os cursos de saúde, a gente começou a capilaridade, né? A se afastar para o Ceará, vamos dizer assim, que a gente também tem curso de saúde. E a gente a Faculdade Vidal entrando no EAD, a gente está mostrando para o Brasil que a gente também está ali para... a gente entrou no mercado, realmente. A gente está no mercado, a gente quer uma coisa diferente. Inclusive, nós demos entrada em 2 cursos, né? Que é o curso de administração e o curso de pedagogia. E diga-se de passagem, né? Não saiu ainda a portaria, mas a nossa nota de pedagogia foi nota máxima também, já na autorização, que é algo muito difícil de acontecer. Pedagogia é um curso muito exigente, né? As comissões são bem pesadas e a gente teve essa nota e foi muita alegria. A ADM a gente tirou 4, mas foi por bem pouquinho. Coisa. Mas no reconhecimento, com certeza, o 5 vem. E a gente, esse ano, começa, né, as pós-graduações em EAD também. 100%, os cursos de administração. Então, a faculdade, ela passa, com o credenciamento EAD, a gente passa a oferecer, além do presencial, passa a oferecer
totalmente à distância, né, que a gente não pode falar nem assim, totalmente à distância, mas porque tem que fazer as provas no polo, ou também, quem quiser fazer uma parte do curso presencial, que a gente chama de híbrido. Então, a gente começa a trabalhar dessa forma no curso de administração e na pedagogia com a forma de 100% à distância. Então, a gente está começando a ganhar corpo, né, que a gente pode se dizer, e se Deus quiser, vai dar muito certo, até como eu disse no início, não é uma opção, não dá. Então, a gente está hoje aqui com essa produção do Pod Vidal, né? Do Pod Vidal. A gente já tem uma equipe, a gente sai de algo no marketing mais amador e começa a trabalhar de uma forma mais profissional, né? Com os meninos aí de estúdio de áudio e vídeo, né? Com o Jailton, com o Bruno, com o Ari, com o Jonathan agora que também entrou na equipe do marketing. Então a gente Lucas que sai da coordenação do técnico. Lucas que sai da coordenação do técnico e passa a ser coordenador do núcleo de educação à distância. E a Natália está assumindo, né, o técnico, que também está dando show. Então, assim, a gente é cercado sempre de pessoas super capacitadas. Mas eu digo que essa capacidade, ela vem porque eles estão andando de mãos dadas com a gente, eles estão procurando. Então, quando a gente começou, quando a Priscila falou, o Leonardo falou, a gente começou aqui e não sabia de nada, não. Né? Então, assim, eu perguntava a Nilda me perguntava, meu Deus, primeiro dia de ProUni, como é que a gente consegue colocar o ProUni, como é que essa história de fiéis, como é essa história de aluno, como é que vai para o banco, vai para onde é que resgata valor, onde é que não sei o quê. Então, tudo isso. Hoje a gente pode dizer que está uma vida mais tranquila. E se Deus quiser, dando super certo, também a gente tem, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu me aquieto mais quando tiver um curso que todo mundo pede, né? Que é o curso de medicina, que a gente também tem muita vontade. Então, dessa conversa todinha para dizer, tomara que vocês também acreditem na gente, que a gente vai colocar um dia o curso de medicina, que a gente vai colocar. Sim. Né? Espero que você que esteja aí também faça uma fé, né, pela gente. Pensamento positivo, mas vai dar certo também. Porque assim, eu acho que a dúvida não é nem com relação à nossa capacidade, à nossa coragem, né? Porque eu acho que a gente tem muito mais coragem do que qualquer outra coisa. A gente vai ter dinheiro pra colocar. Eu acho que o grande adjetivo aqui do grupo, né, é a coragem. Porque assim, nada justifica. Às vezes eu paro para pensar e eu não sei nem como a gente fez. Né? Mas o curso de medicina não depende só da nossa coragem, né? Também tem algumas questões políticas. Um curso que não depende também só do MEC. Só da instituição. Da instituição e do MEC. É porque né? assim, a região precisa colaborar também. Mas a gente vai lutar. Na época que podia ter, né, o curso de medicina, que podia se entrar no curso de medicina, até algumas cidades entraram, dependia primeiro da cidade. Isso. Então, assim, eu quero também até aqui, que eu até tinha prometido que não ia falar, mas eu vou falar, quero agradecer à Prefeitura de Limoeiro durante esse período, né, da primeira gestão, dessa segunda gestão, em nome do doutor Zé Maria Luceno, da Juliana, que nos ajudaram demais. Débora, a Prefeitura injetou dinheiro? Não. Mas eles sempre... Olha, o que vocês precisarem, se precisarem de alguma coisa, de convênio. Para estágio, para os alunos. Olha, sim, a gente tem. Júnior Biapina, que é uma pessoa que, né, sempre abraçou a causa da gente. Sim. Então, assim, eu quero Briga agradecer pelos demais. nossos Lembrando que a alunos. faculdade, muitos colaboradores também da faculdade e da escola ajudaram no período de vacinação da pandemia. Covid. A parceria da gente com a prefeitura é muito forte. Então, assim, realmente a gente tem muito a agradecer, porque a faculdade é privada, não tem nada a ver com a prefeitura. Não tem, mas a gente trabalha com a política da boa vizinhança. Mas eu acho que a prefeitura, para a população, a Faculdade Vidal está para a população como a prefeitura tem que estar, que é prestar serviços, né? Um dos nossos grandes objetivos aqui, talvez o principal, é também oferecer para a nossa comunidade os nossos serviços, mas muito desses serviços a gente precisa da ajuda da prefeitura. Então, por exemplo, próxima semana
a gente vai ter uma vacinação aqui na instituição, realizada pelos nossos alunos, mas quem vai dar, ceder todo o material, a vacina, é a prefeitura. E eu nem né? sabia, viu, gente? Então, assim, é para a população. Então, é uma parceria, né? A prefeitura tem a vacina, mas muitas vezes não consegue dar conta de toda a mão de obra, ou também é uma forma da gente já colocar os nossos alunos para praticar, né? Para já se envolver. Então, a gente precisa da prefeitura nesse sentido. Não é só dinheiro, não é só... Então, as pessoas, né, nem imaginam tanto. Sempre acreditou, né? Então, uma das coisas que ele mais falava, né, para a mamãe, ele dizia, dona Bazinha... Inclusive, ele está aqui com a gente desde sempre, né? No curso de Direito, ele veio na aula inaugural. E ele sempre disse, olha, vamos crescer a faculdade para o pessoal não precisar sair de Limoeiro e ir para outras cidades. Só que muitas, não depende só de mim, de Leonardo, de Priscila, depende também de uma regulação do MEC. Então, demora, é muito moroso as coisas. É um curso diferente dos outros, né? Não são os mesmos parâmetros, mas a gente vai lutar para isso. Chegaremos lá. Né? E tenho certeza que se depender da política local, de organização, tenho certeza que eles também vão nos ajudar. E queria também, gente, que eu acho que a gente já está encerrando, porque vai ficar muito longo, eu queria agradecer a algumas pessoas. Está aqui minha pesca. Primeiro, eu quero, como a Priscila falou, agradecer aos alunos que confiaram no nosso trabalho. Desde as primeiras turmas até hoje, até todos que estão se matriculando hoje na faculdade, que estão pedindo para entrar, que querem, que acreditam no nosso trabalho, quando a gente vem conversar com a gente. Então, muito obrigado por tudo, por confiar, por abrir nossos olhos em algumas coisas, por crer que que nós não somos nada. Nós só vamos crescer porque nós temos vocês. Nós não tivéssemos os alunos realmente acreditando no nosso trabalho, nós jamais estaríamos aqui. Segundo, aos professores que acreditaram realmente nas nossas ideias, acreditaram realmente que a Faculdade Vidal ela tem um futuro grande. Nós temos planos para a faculdade. Nossos planos não é só aqui em Limoeiro, não é só ficar aqui. Então, a gente tem outros planos e a gente sabe que a gente pode contar com os professores, porque é uma equipe realmente muito boa, os nossos professores. Segundo, e falando aqui nos professores, eu queria também agradecer demais ao pessoal da escola, aos professores da escola, aos coordenadores da escola, aos pais dos alunos da escola, os alunos da escola. Nós temos alunos da faculdade que foram alunos da escola. Então, acreditar realmente na escola, na faculdade, no técnico, né? Sempre... quer dizer que tem um professor de Direito hoje que é ex-aluno da escola. Na administração também, já tem vários, viu? Então, assim, a gente vê... A Thalita, a coordenadora, foi aluna da escola. Deliane foi aluna da escola. Então, assim, eu agradeço demais, porque, querendo ou não, todos eles, quando vinha MEC, os meninos... Tia, hoje vem MEC, como é? Então, assim, o pessoal acreditava mesmo na gente, acreditava que ia dar certo. Acreditava tanto que vinham dizendo, vocês só pensam na faculdade, não pensam na escola. E não é assim. A terceira, queria agradecer às nossas famílias, porque durante esse período, foi um período que, se a gente não tivesse uma base e um suporte muito grande em casa, a gente jamais teria conseguido, jamais. Podia ter força de vontade, podia ter aluno, podia ter professor, jamais. Noites e mais noites acordada, sair daqui às 5, 4, 3 horas da manhã para voltar às 6 horas da manhã com criança pequena. E assim, gente, não é fácil trabalhar em família, né? Isso. E a gente acha que, apesar de tudo, a gente consegue muito bem conviver com isso tudo, né? Sim. Não, eu digo, não é fácil porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido e quero as coisas muito rápido, né, produção? Para ontem. E Leonardo é uma pessoa mais... Não, peraí, vamos ver se dá. Dinheiro dá. E ele tá certo, né? Não sou eu que tô errado, não sou eu que tô certa. Então, nem tanto a mim, nem tanto a ele. Então, a gente demorou um pouco para se ajustar, que foram justamente esses anos negros, né? Porque eu precisava fazer, mas não tinha dinheiro e não tinha como. Até porque eu trabalhava de graça, não recebia. Priscila. Então, muita gente aqui trabalhava com valor que Priscila nem valor não recebia, muito menos eu. E também agradecer às famílias dos colaboradores, porque não é só a minha.
via muitas vezes, eu ficava, é muito raro, conto nos dedos as vezes que eu fiquei aqui, 2 horas da manhã, e que tinha só eu. Geralmente tinha todo mundo. E quem já trabalhou comigo sabe que trabalha comigo, sabe que eu não fico muito enchendo o saco em relação ao horário, permanência, o que eu quero, geralmente, que dê resultado. Então, assim, o pessoal ficava, ia na casa de professor 1 hora da manhã, 2 horas da manhã atrás de papel, Nildo, não, assim, os familiares dos nossos colaboradores. Agradeço demais. Sei que também não deve ter sido fácil para vocês, porque, infelizmente, era o que a gente tinha, a nossa força de trabalho, porque dinheiro mesmo não tinha, não. Então, muito obrigado por tudo, por vocês aí serem o suporte de todos nós aqui. E segundo a Deus, né, por dar a gente saúde, força, principalmente determinação para trilhar os nossos caminhos. E também, não por último, quer dizer que é pior, menor, mas a mamãe, que acreditou que 2 adolescentes, que agora os 30 são os novos 15, né? Os novos adolescentes, né? Eu e Leonardo, recém saímos de faculdade, Leonardo tinha uma experiência muito grande no banco, lá no BID. Eu também trabalhei em banco muito tempo, trabalhei em outras empresas, mas é muito difícil. Vocês estão aí assistindo, vocês pensam aí, quantas pessoas vocês conhecem que o familiar tem condição de ajudar e ajuda? Muitas vezes não ajuda. E assim, era um sonho de mamãe, mas ela podia ter feito isso, contratado uma empresa, ido com outras pessoas, né? E vocês mesmo podiam não ter comprado esse sonho dela, né? E assim, e ela acreditou em todas as vezes que a gente disse vai dar certo. Nunca uma disse que não ia dar. Todas as vezes uma disse que ia dar certo. A gente já se aperreou, a gente já chorou muito, mas a opção de não dar certo nunca aconteceu. Mas a gente só ia à frente porque a gente sabia que ela sempre foi nosso porto seguro e acreditou na gente. Então, a minha frustração maior, sempre disse a Priscila, a Leonardo, era o quê? Não era abrir faculdade. Era que a gente não conseguisse dar o diploma para esse pessoal. Era que a pessoa que tirou lá 200, 300, 400 reais e pagou a faculdade suado todo mês, no final não ia ter o certificado. Então, eu não dormi até o dia que o curso de administração foi reconhecido. Por quê? Porque eu ficava, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir? E agora a gente está com outro desafio, que é o curso de Direito. E aprendendo a fazer certificação de diploma digital. Né, nova era agora. Na nova era, com Nilda chorando todo dia, dizendo que não vai aprender, né, Nilda? Mas ela já está se garantindo. Então é isso, né? Agradecer e é isso. A gente sempre soube que dá certo, né? Porque errado não era uma opção, gente. Muito obrigada. Quero só agradecer também a tudo, a Deus, a família, a todos os colaboradores, né? Um avião não voa só com o comandante, tem toda uma equipe por trás, né? Nos bastidores. Então, agradecer a todo mundo, porque é sempre uma dificuldade. Eles estão sempre juntos com a gente em todas as dificuldades. Quando a gente pede, às vezes até assim, até mesmo sem pedir, eles já notam e já vêm, ajudam. E todo mundo sempre muito engajado com esse crescimento, né? Porque todo mundo também entende que não é uma questão só da faculdade em si. Eu digo muito, é mais por todo mundo. É mais por quem trabalha aqui, que tem a vida aqui, né? Tem muitos colaboradores aqui já com 10, 15, 20 anos de casa. Né? E isso é por eles também, né? Até porque muitos dos filhos e netos talvez vão estudar em cursos aqui que podem não ter agora, mas que futuramente venham a ter e fiquem em Limoeiro. Sim, né? Exatamente. Então, só agradecer a toda a equipe. O pessoal fez tudo aqui também foi um tempo recorde, essa primeira edição, né? O primeiro episódio do Pode Vidal, né? Então, espero que vocês aproveitem, porque os alunos realmente e os professores vão utilizar isso daqui bastante, que é uma ferramenta para propagar mais conhecimento e mais aprendizado para o Vale, né? E é só agradecer e crescer juntos, né? Partir para o próximo projeto.
Acho que Débora e Leonardo já falaram muito, né, de agradecimento, e eu reforço todos esses agradecimentos, porque a gente só está onde estamos porque essas pessoas confiaram, né, tanto os alunos como os colaboradores. E muitas vezes às cegas, né, como eu disse, porque eles nem sabiam, né, principalmente os colaboradores. Eu vejo isso muito em Dona Bazinha também, porque ela é uma pessoa da área da educação, mas esse ensino superior e a forma como está hoje, muitas vezes ela não acompanhou esse processo, né, e ela simplesmente acreditou em você, principalmente no início, né, em Leonardo, e acredita até hoje. Então, o apoio dela, assim, é fundamental. Muitas vezes ela nem imaginando o que é, como será, e ela só confia e acredita e impulsiona. Então, acho que é a base de todo mundo, e os colaboradores, né, se espelham muito nisso, né, nela, de apoiar e confiar. Então, é muito gratificante. E a gente trazer esse retorno para todo mundo, né? E os nossos alunos, que, assim, são os meus amores, né? É a motivação. O Leonardo disse que eu gosto mais dos meus alunos do que dele. Mas não é isso, né? A gente divide o amor, mas vocês são, sim, muito especiais para mim. E é isso, são 7 anos, pessoal, 7 anos aí de muita vitória. Como eu disse aqui, a gente teve muito perrengue, né? Débora colocou aí, essa pobre já sofreu muito, Leonardo, e calado ainda, porque ele é caladão. Mas eu acho que as recompensas que a gente teve, assim, eu não sei nem como mensurar, né? Quando a gente vê um aluno que entra aqui e faz uma pós-graduação e volta para dar aula, né? Dentro da sala que ele era aluno, e ele volta como professor. Um aluno que vem, volta para trabalhar com a gente. Outro aluno que a gente encontra. A gente tem aí, não posso deixar de falar, a gente não pode deixar de falar do curso de Direito, dos nossos alunos que passaram na OAB sem terminar o curso, né, no 9º período. Isso é um reconhecimento, isso é o que nos motiva e nos mostra que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que se a gente estivesse errando, porque a gente erra, é óbvio, mas se a gente estivesse errando tanto, a gente não ia ter tanto retorno positivo e bom e satisfatório como a gente tem. Então, assim, a gente trabalha para isso, para atender vocês. E esse aqui é mais um espaço, né, como o Leonardo disse, que vai ser oferecido aí para vocês, nossos alunos, nossos professores, e que a gente queria estrear nesse dia especial, que é o aniversário da faculdade. Então, sintam-se todos participando dessa festa, dessa comemoração, porque vocês fazem parte disso, né? A população de Limoeiro em geral, porque a gente também está aqui trabalhando para tentar oferecer alguma coisa para vocês, tentar oferecer algum serviço que a gente possa contribuir e ajudar na qualidade de vida da nossa população. Esse também é a nossa missão, nosso objetivo. A gente não está aqui só para formar pessoas e ganhar dinheiro como empresa, mas também para contribuir no desenvolvimento, né, econômico e social da nossa região, que é um dos maiores objetivos de Dona Bazinha, né, contribuir com o Vale do Jaguaribe. Nunca foi a intenção dela de ganhar dinheiro, porque com 80 anos, mesmo se ela ganhar todo o dinheiro do mundo, não dá nem tempo de usar tudo e nem tem o que fazer. A intenção dela, o objetivo dela é realmente ajudar o Vale do Jaguaribe. E ainda vai ter um bolo, e para emblemar ainda mais esse dia, queria chamar o pessoal aqui, Lucas, né, que é uma pessoa tá vendo como a gente inventa? Quinta-feira passada eu chamei Lucas e já eu queria, vamos fazer um podcast, mas a gente não pode falar nada para Débora e nem para Leonardo. Vamos fazer o podcast com o que a gente tem. Não pode pedir R$1 para Débora nem para Leonardo. Tem como fazer? Vamos sair emprestando as coisas. E a gente vai cantar parabéns para a faculdade, né?
Bora, Lucas. Lucas Tem muita gente para Lucas estar da aqui. produção, Marcos. Bora, Vem, Jailton. Chame Bruno. Esse aqui tá aqui, ó, é Lucas, o coordenador do NEAD. O nosso querido Marcos. Que é o nosso professor que está com a gente desde 2016, quando o curso de administração iniciou. Né? Então, chame Bruno, todo mundo. E agora mundo. a coordenação de pós, né? Agora o nosso coordenador de pós. Vamos cantar um parabéns aqui para a faculdade. Nilda se sinta representada, você é a nossa colaboradora especial. Ela tá aí, deve ter ido embora já. Cadê Nilda? Mas Nilda é a pessoa que representa também essa nossa força. Os nossos alunos amam Nilda, né? Então, é uma pessoa que a gente não podia deixar de falar. Vocês não estão percebendo, mas esse bolo é enorme. Gente. Bora cantar parabéns para a faculdade. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Meu povo, o povo para inventar as coisas. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Tchau.